principalmente assim quando a gente tem aula de yoga e o Sor não consegue. O quê? Não consegue? Ah, Não sim, não consegue consegue entrar. entrar. Sim. Então, pessoal, vamos iniciar então nossa aula de língua portuguesa. Dia 9 de outubro de 2020, uma sexta-feira linda de sol, né? Véspera de feriado, infelizmente estamos vendo uma pandemia, mas mesmo assim a gente consegue aproveitar, né, descansar quando, né, vem esses feriados para a gente. Eu, inclusive, eu vou viajar, mas eu também tenho umas leituras para atualizar, vou fazer isso no feriado, tá? Então vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Que bom tê-los aqui novamente, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos tipos de verbos, né? E de predicados. Só abrir aqui. A gente vai ver os verbos de ligação, os verbos de significação. Né? A gente vai ver qual é a diferença de um de outro. Tá? Então eu vou abrindo aqui. Podem pegar o caderno para fazer algumas anotações necessárias, tá? Eu prefiro que vocês copiem no caderno para manterem o caderno completinho. Né? Quem é que está com o caderno completo, assim, copia ou tira print, depois copia no caderno? Quem é que faz isso? Quem é que mantém essa rotina? Ou você só tira um print e deixa solto por aí? Respondam. Algumas coisas eu tenho no caderno e as outras eu deixo no celular. Algumas Celular. coisas eu anoto no celular. Sim. Eu não gosto de anotar no celular, né? Eu prefiro copiar. Não sei, é o meu jeito, né? Mas tem algumas coisas que eu tiro print também, porque eu também não copio tudo, né, Laura Rock? Né? Eu fico assim, nem vocês, entediado. Ah, acaba essa aula logo. Mas enfim. Tá? Então, tipos de verbos no predicado, tá? Tipos de verbo no predicado. O verbo, né, dependendo das relações sintáticas que se estabelece, né, com os demais termos da oração, com os demais termos da frase, né, que a oração é uma frase, né, a gente tem a classificação desses verbos em verbos de ligação e verbos significativos. O que é isso, né? Vamos iniciar então pelo verbo de ligação, né? Vou pedir para a Laura Walker ler para a gente, né, a definição de verbo de ligação, tá? O senhor tá compartilhando, senhor? Pra mim não tá aparecendo. Sim, estou compartilhando. Não está aparecendo para vocês? Não. Ó, olha de Pra novo. mim, pra mim tá. Tá aparecendo para ti, Andrei? Passa. Ó. Abriu, Laura? Não. Só Não? tá aparecendo vocês aqui embaixo. Que Não tá estranho, Laura. aparecendo a outra tela. Ó, coloquei de novo. Deixa eu abrir de novo. Vou parar a apresentação e vou colocar de novo. Só um pouquinho. Tá de novo. Vamos ver se tu consegue ver agora. Ó, abri aí de novo. Vê se aparece pra ti. Não, só tá aparecendo tu, o André, a Nicole, o Paulo e o Lucas. Pra mim aqui. Ué, que estranho. Não tá aparecendo aqui a tua tela. Ô, Laura, tu selecionou a imagem fixada? Ah, tem que fixar? É, tenta fazer isso, porque eu não preciso. Tá. Fixa o Amor de Fundamental 2. Vê se consegue aí. Não conseguiu? Que Eu estranho. fixei aqui. Não apareceu nada. Tenta entrar e sair de novo da aula. Entra e sai que eu te aceito. Tá? Entra, agora ela saiu, né? Agora, evidentemente, eu não consigo falar com ela. Mas ela vai entrar de novo. Vamos ver se ela entra de novo, daí eu aceito ela. Ó. Entrou. Vê se vai aparecer pra ti aí, Laura. Nada? Laura? Não aparece nada, Laura? Tá sem áudio. Agora foi, senhor. Ah, tá. Então lê pra gente aí a definição de verbos de ligação, tá? Ó, tô pensando num carro aqui de verdura. Mas pode ler a definição aí de verbo de ligação.
Volta ali, Sora. Tá ali já. Agora saiu. Olha que estranho, Laura. Ó, tá ali de novo. Botei. Tá aparecendo pro restante do pessoal? Andrei? Pra mim tá normal. Lê aí, Andrei. Tá bom, verbo de ligação. Verbo de ligação Entendi. é um tipo de verbo cuja função é exclusivamente estabelecer um vínculo entre o sujeito e uma característica do sujeito. A característica do atributo ao sujeito exerce, por sua vez, a, a função sintática de predicativo do sujeito. Exemplo, a plateia era toda jovem. Uhum. Então é isso, né? O verbo de ligação vai estabelecer esse vínculo entre o sujeito e a característica que é dada a esse sujeito, né? Então, a plateia era toda jovem. Esse era é o nosso verbo de ligação. E o predicativo era toda jovem, né? O que a plateia era? Toda jovem, né? Toda jovem está caracterizando a plateia. Então, por isso que Então quer toda dizer que é um jovem verbo que liga a é o frase nosso inteira. predicativo. Sim, vai ligar o sujeito a uma característica desse sujeito, né? Ah, Essa é a função dos verbos de ligação, né? Se eu falasse assim, ó, Andrei era estudioso, tá? Estudioso, evidentemente, vai ser o teu predicativo, né? Porque eu estou caracterizando o Andrei como aluno estudioso, né? Mas esse verbo de ligação era, eu estou ligando a característica do sujeito, tá? Com o sujeito, né? Estou atribuindo o sujeito a essa característica. Então, esse verbo de ligação funciona como isso, né? Vai ligar o sujeito à sua característica. No caso, estou ligando o Andrei, que é o sujeito, a característica dele, estudioso. Então, essa é a função do verbo de ligação. Ligar o sujeito, né, à sua característica. Certo? Compreenderam? Um certo. outro exemplo, ó. A menina parece cansada, né? Evidentemente, cansada é o predicativo, né, da menina, né? Porque eu estou caracterizando a menina como cansada. Mas esse parece, esse verbo parecer, né, é o nosso verbo de ligação, porque eu estou ligando o sujeito, a menina, né, à sua característica, cansada, tá? Então, o verbo de ligação é isso, ele vai estabelecer esse elo, essa ligação entre o sujeito e sua característica. Compreenderam? Sim. Sim, senhor. Ótimo. Tá? Então copiem a definição de verbo de ligação, porque vai ser de suma importância essa definição para a gente poder comparar o verbo de ligação com os verbos significativos. Então eu acho pertinente vocês copiarem aquela informação e aqueles dois exemplos ali. Tá? Vou dar um tempinho para vocês copiarem aí. Copiaram? Posso passar ou ainda não? Posso passar ou não? Espera só. Tá, espero, não tem problema. Sei que é bastante coisinha ali para copiar. Parece pouquinho, mas não é tanto, gente. Então, quando perguntarem para vocês o que é o verbo de ligação, vocês já sabem, né? É ligar o sujeito a uma característica, né, desse sujeito. Essa ligação, esse elo que é estabelecido. Sim, vou levar 2 azeites, tá? Vou levar 2 azeites. E, por favor, levem liquidificador. Eu não tenho que levar, né? Posso passar? Ótimo. Posso? Sim, senhor.
Vamos lá, então, para o verbo de significativo, tá? Vou pedir para Laura Walker ler. Tá enxergando já, Laura Walker? Só não tá nada aqui. Eu Ué, que mandei estranho. print pra Nicole. Que estranho. Então, o Andrei continua lendo, tá? Tá bom. Verbo significativo. Diferente do verbo ligativo, o verbo significativo expressam por si mesmo uma informação, ou seja, tem um sentido próprio característico. Exemplo, eu vou ao cinema todo domingo. Investigadores encontraram novas populações da borboleta azul. Então, esses verbos significativos, diferente do verbo de ligação, onde só vai estabelecer esse elo, né, o verbo de ligação, essa ligação entre o sujeito e a característica do sujeito, o verbo significativo não, né? O significativo, ele vai expressar um sentido, um significado, uma informação, um sentido próprio, né? Eu vou ao cinema todo domingo. Esse vou é um verbo significativo, porque tem uma significação, tem um sentido próprio, né? Eu vou ao cinema todo domingo, né? Está ali afirmando que a pessoa vai ao cinema todo domingo. Então ele tem um sentido próprio, né? Ele vai estabelecer uma informação, né? Investigadores encontraram novas populações da borboleta azul, né? Esse encontraram também, né? Tem um sentido, né? Encontraram alguma coisa. Vejam só que não está estabelecendo um elo, uma ligação entre o sujeito e a característica do sujeito. Não, né? A gente consegue ver essa diferença do verbo significativo para o verbo de ligação nesse sentido, né? Que um vai estabelecer um elo de ligação, né? Que é o verbo de ligação, e o outro não, tá? Compreenderam? Isso aí. Então tá, copia essa informação aí também, que eu acho isso uma importância, assim. Sora, eu consegui colocar. A Nicole me ensinou. Ah, conseguiu? Sim. Ai, que bom. Tá enxergando a imagem? Eu tô. Ah, tá. Então copia aí essa informação. Não consigo copiar outra, né? A outra não. Tá. A outra eu mandei print pra ti, eu acho. Vê se mandou, senão eu mando aqui de novo. Posso passar? Pode. Então tá. A classificação dos verbos significativos, né? A gente tem o verbo intransitivo. Vou pedir para a Laura ler para a gente a definição de verbo intransitivo. Nicole. Nicole não, desculpa, Laura. Né? Definição de verbo intransitivo. Verbo intransitivo. É aquele que, em uma determinada oração, exprime por si só uma ideia completa e por isso não requer outro termo que complete seu sentido. Uhum. É aquele que não precisa, ele tem uma ideia completa, né? Ele não precisa de outro, né, para se ligar para completar o sentido dele, tá? Verbo transitivo, Nicole. Nicole, Calma aí, verbo transitivo. volta ali. Volta. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, voltei ali. É aquele que em uma determinada oração, não tendo sentido completo por si mesmo, requer um objeto, isso é, um termo que complete seu sentido.
Então, né, o verbo transitivo ele vai pedir um objeto. Pode ser ele objeto direto, objeto indireto, tá? Ele pede alguma coisa para completar o seu sentido, tá? Não tem um sentido completo. O objeto. Lê pra gente, Laura. Objeto, termo, palavra ou expressão, que funcionando como destinatário, alvo ou resultado do fato verbal. Completa o sentido de um verbo transitivo. Sim, tá? Exemplos, tá? Verbo intransitivo, né? É aquele que tem sentido completo, sentido, né, que não precisa de outro complemento. Eu pisquei e ela sorriu, tá? Então, por exemplo, eu pisquei, estaria ótimo. Eu não preciso, eu pisquei, eu não precisaria fazer essa pergunta. Eu pisquei o quê? Não, né? Vejam só que o sentido é completo. Eu pisquei, finalizei. O verbo é intransitivo, tem sentido completo, né? Uh, Laura sorriu, tá? Não precisa perguntar, sorriu o quê? Não precisa, por isso que ele é verbo intransitivo. Laura sorriu, sentido completo, tá? Eu pisquei e ela sorriu. Verbo transitivo já não, né? Vai pedir um complemento que ele não tem o sentido completo. Um incêndio destruiu, né? Qual a pergunta que eu faria para o verbo destruiu? Um incêndio destruiu o quê, né? Destruiu os passos. Então, os passos seria o objeto direto e o verbo transitivo seria destruiu, porque pede complemento, né? Destruiu o quê? Né? Eu preciso desse complemento, dessa informação, para ter o sentido completo, tá? Então, essa é a diferença. O verbo intransitivo não precisa de complemento, porque ele tem sentido completo. Pisquei, sorri, tá? E o verbo transitivo já não. Ele precisa, ele requer um complemento. Ele pede, ele faz a pergunta o quê, para quem, tá? Compreenderam? Sim, senhor. Compreenderam mesmo? Uhum. Ótimo. Então, copiem. A primeira coisa que vocês poderiam copiar é o verbo intransitivo, a definição, né, de cada um e de objeto, e depois copiar esse exemplo aqui, né, o primeiro do intransitivo e transitivo, tá? Deixa um tempinho aí para vocês verem. Nicole, compreendeu? Sim, senhor. Acho que a gente aprendeu isso no 7º. Sim. Aham. Já era para ter aprendido isso, né, na realidade. Mas é sempre bom revisar. Posso passar? Ainda não. Tá, ainda não? Ótimo. Posso passar? Pode. Então tá. Que esse exemplo aqui, quero que vocês copiem também. Só quem é que tá entrando na aula, tá? Tem alguém entrando. É o cabeça. O Arthur. Tá. E aí, cabeça? Demorou, hein, pra entrar. Posso passar? Pode. Então tá. Verbo transitivo, tá? Laura Walker lê pra gente.
Laura? Era isso. Certo. Os verbos de sentido incompleto, ou seja, os transitivos, dependendo do enunciado em que ocorrem e da forma como o objeto se articula a eles. Subdividem-se em três tipos: transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Uhum. Daí, exemplo, tá? Ó, verbo transitivo direto, né? Que é o VTD, que a gente coloca para resumir, né? Tem sentido incompleto, apresenta complemento sem preposição inicial, né? Por exemplo, ele sempre visita o quê? Né? Podia perguntar, ele sempre visita o quê? Daí o visita, né? Que seria o verbo transitivo direto, e nossa região, o objeto direto, tá? Por isso, conhece o quê? Perguntaria também. Então, conhece, que é o verbo conhecer, seria o verbo transitivo direto, e muita gente seria o objeto direto, tá? Então, esse é o transitivo direto. Agora, indireto, né? Tem sentido incompleto também, que nem o direto, apresenta complemento com preposição, tá? Sempre o transitivo indireto, que é o verbo transitivo indireto, sempre vai ter preposição, e o objeto direto não, tá? Desconfiei da venda e não concordei com a proposta. Desconfiei de quem, né? Da venda. Então, esse desconfiei seria o verbo transitivo indireto e da venda o objeto indireto. Vejam só que tem preposição aqui, ó. O da. O da é preposição, tá? E não concordei com quem ou para quem, né? Poderia perguntar. Concordei com o quê? Né? Para quem? Com a proposta. Então, esse concordei é o verbo transitivo indireto, e com a proposta é o objeto indireto. E também tem preposição, a preposição com, tá? Quais são as principais preposições? Para, de, compor em a. Vocês se recordam que eu falei isso para você já? Sim, Tá? Então, o transitivo direto não vai ter preposição, tá? O transitivo indireto vai ter preposição. Se tiver preposição, o verbo é transitivo, indireto e o objeto é sempre indireto, tá? Podem copiar esse exemplo aí também. A frase, pelo menos, tá? Botem VTD e botem a frase. Não precisa nem copiar ali o incompleto, sem preposição ou não, tá? Vai ter no caderno. Depois tem os dois que eu vou apresentar para vocês, é diferente um pouquinho. Vocês estão entendendo? Sim. Posso passar? Pode. Então agora a gente tem os dois, né? Que é o verbo transitivo direto e indireto na mesma oração, na mesma frase, né? Enviamos. Qual a pergunta que vocês fariam? Enviamos o quê, né? Ou enviamos para quem? Então esse verbo, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá? Então o objeto direto seria os documentos, enviamos o quê? Os documentos importantes para quem? Enviamos ao prefeito. Então ao prefeito seria o objeto indireto. Então nessa oração a gente tem o verbo transitivo direto e o indireto ao mesmo tempo, né? Porque temos enviamos para quem? Ao prefeito, esse ao é preposição, ao prefeito seria o objeto indireto, e enviamos o quê? Os documentos, que seria o objeto direto. Então a gente tem as duas transitividades, tanto direta e indireta, tá? Na mesma oração. Tá? Copiem também um exemplo.
Então, ele é VTDI, né? Que a gente fala. Que é o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Compreenderam? Na verdade, esse não, sir. Como Não? assim eu descubro objeto direto e indireto na mesma Ó, frase? vejam só. O objeto direto, a gente não tem preposição no objeto direto, tá? No objeto indireto, a gente sempre tem preposição. Só que tem algumas orações, algumas frases, que a gente vai encontrar tanto o objeto direto, tanto o objeto indireto na mesma oração, na mesma frase. Por exemplo, enviamos. Qual a pergunta que tu faz para o verbo? Enviamos o quê? Né? Enviamos o quê? Alguma Os coisa? documentos. Então, os documentos, ali é o nosso objeto direto, documentos. O nosso verbo transitivo direto é enviamos, ok? Tá. Tá? Enviamos documentos importantes ao prefeito. Mas vejam só que ao prefeito enviamos para quem? Né? Eu poderia fazer essa pergunta. Enviamos para quem? Ao prefeito, que vem lá no final da frase. Ao prefeito, quando eu pergunto ao prefeito, a gente vê que tem preposição, né? Ao prefeito. Quando tem preposição, a gente tem o verbo transitivo indireto e o objeto indireto. Então, esse verbo, enviamos, ele é tanto objeto direto, ele é tanto verbo transitivo direto ou indireto ao mesmo tempo, Entendi. tá? Tem verbos que têm as duas transitividades, tanto direta quanto indireta. Mas para isso a gente tem que analisar a oração, analisar a frase. Entendi, sir. Ok? Uhum. Compreendeu? Compreendi. Então copia esse exemplo aí também. Laura Walker, você compreendeu? Nicole, compreendeu? Cabeça, Sim, sim. compreendeu? Ô, Sora, eu acho que tu já tinha pedido pra gente fazer algumas frases desse. Sim. Posso passar? Pode. Posso passar? Posso? Então, os termos, né, que estão associados ao verbo, né? É o objeto direto, o objeto indireto, o agente da passiva, que a gente vai ver também nas próximas aulas, o adjunto adverbial, tá? Isso aqui a gente vai ver na próxima aula. Agora, pessoal, vou parar a apresentação aqui. E agora eu vou colocar alguns exercícios aqui no chat. Certo? Certo. Não quero deixar tema para vocês no feriado, tá? Oh, obrigado, sir. Vou deixar tema. Para vocês aproveitarem, descansarem. Tá? Sora, o Meet tá muito esquisito, Sora. Tá. As mensagens ficam lá no outro lado. Sim, isso tá bem complicado. Tá atualizando, não é só para vocês, para os professores também tá bem ruim. Mas é que esse daí é o do e-mail. Aí eu não, eu até gostei mais desse porque eu não preciso de aplicativo. Uhum. Tá. A primeira aí é só classificar, tá? Se é verbo de ligação, se é verbo transitivo direto ou indireto. São os dois ao mesmo tempo, tá? Façam essa primeiro, copiem no caderno, depois eu vou passar a outra, tá? Tem três, só três atividades. Vamos tentar acabar na aula para não ficar tema.
Conseguiram copiar? Peraí. Calma aí, sir. Tá, eu vou tirar uma foto aqui. Isso aqui, ó. Sir, volta ali, sir. Oi? Volta ali. Aonde? Ah, não, tá. Tá no chat. É. Tá? Eu vou botar o outro ali. São 3 atividadezinhas. Deixa eu aqui o meio. Tá. Vou botar o 2 ali, tá? Botei a 2 ali. Conseguiram identificar ali, olhar? A 2? Sim. Tá. Só ver uma coisa aqui no 2020. Vou abrindo a chamada aqui, senão depois eu sempre me esqueço de botar pelo menos a data. Vê se vai abrir. Posso colocar a próxima? Pode ser. Tá, só abrir aqui. Tá bem ruim mesmo o Meet, tá bem complicado. É só mais esse daqui, tá? A gente acaba ali. Cadê vocês? Destaque aí no poema, que foi aí, ó, os seguintes verbos. Tá? O verbo quero e ando. Quero e ando. Escutaram?
Respondam. Isso. Tá? Quero e ando. Vou abrindo aqui a chamada. Turma 91. Hoje, aula de português, dia 9, né? Ariane não tá. Não tá. Arthur tá aí. O Arthur não falou hoje, nem se pronunciou, não vi no chat o nome do Arthur. Bruno Vargas não tá. Evander também não tá. Evander nunca mais veio de novo, né? Não apareceu mais. Laura, ele tá aparecendo nas outras aulas? Me lembro. Oi? Não me lembro. Maísa tá aí? Não, né? O que será que aconteceu com a Mari? Nicole tá aí. Paulo tá aí. Ian tá aí? O Ian? Não, né? Andrei tá. Ana. Eu vi Nem a pouco Ana tá pessoal aí. hoje. É. Tá. Isso aqui é chamadinho. Podemos corrigir a primeira? Podemos? É isso. Ainda não? Ainda não. Tá. Vou esperar mais um pouquinho então. Dá tempo ainda. Só mais um pouquinho. Vamos finalizando aí pra gente poder corrigir. Vamos corrigir? A primeira, pelo menos? Vamos. Então tá. Vou pedindo pra Laura Walker ler e eu vou respondendo, tá? Primeiro, vai lá, Laura Walker. Tá. Ah. Tá? A gente tem que responder se é verbo de ligação, né? Até o número 5 ali. Que tipo de verbo que é? A primeira, tá? Baseando-se no código expresso abaixo, classifique sintaticamente os verbos em destaque. 1. Uhum. Verbo intransitivo. 2. Verbo transitivo direto. 3. Verbo transitivo indireto. 4. Uhum. Verbo transitivo direto e indireto. 5. Verbo de ligação. A. Estamos felizes. Estamos felizes, tá? O A seria verbo de ligação, tá? Vamos anotando a resposta aí, porque não vai ter como a gente discutir um por um. B, pode ler a B, Laura. As crianças gritavam desesperadamente. Intransitivo? Verbo intransitivo, isso aí. C, Entregamos as encomendas aos clientes. Direto e indireto? direto e indireto. Isso, verbo transitivo direto e indireto. D,
Restam alguns instantes. É de ligação, sir? Verbo transitivo direto. É a D. Verbo transitivo direto. D. E, Laura. Vai mais rápido pra gente. Ofender o juiz com palavrões. É direto? Verbo transitivo direto. Isso. E. Tá? F. Permaneçam todos quietos. Verbo de ligação. Verbo de ligação. Ligação. Permanecer. Aham. Ligação. F. Tá? G. Faltavam-lhe um pouco mais de esperança. Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Tá? H. Depende de você a minha felicidade. Indireto? Verbo transitivo indireto. Isso. Tá? I. Vivia tranquilamente naquele lugar. Intransitivo? Verbo intransitivo. Isso. Tá? Verbo intransitivo. Tá? Arrumem aí. Três. Dois, na realidade. Dois, desculpa. Dois. Identifique a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação. A. Criança estava com fome. B. Pedro parece adoentado. Uhum. C. Ele tem andado confuso. D. Ficou em casa o dia todo. E. A jovem continua sonhadora. Né? E o verbo de ligação, como eu falei, né, anteriormente na explicação, ele vai ligar o sujeito à sua característica. Vejam só que o primeiro verbo estava está ligando o sujeito com a sua característica, né, com a fome ali. Pedro parece, esse parece também está ligando o sujeito à sua característica. Ele tem andado confuso. O andado também está ligando o sujeito à sua característica. Vejam a D. Ficou em casa o dia todo. Está ligando o sujeito à sua característica? Tem um verbo no Não. meio? Não, né? Não. A jovem continua sonhadora. Esse continua tá ligando, ó. A jovem com sonhadora. Então a resposta seria a D, né? Então eu tava D, certo. D não é o verbo de ligação, tá? Arrumem aí. Só não fiz a 3 ainda. Fiz a 3 ainda? Tá. A 3 eu vou dizer a resposta para vocês, tá? Porque eu não quero deixar como tema. A resposta é D, da 3, tá? O verbo ali ando, tá? É D. Transitivo direto e verbo de ligação. Tá? Pegaram? Aham. Sim. Então tá. Pessoal, então eu quero desejar para vocês um bom feriado. Vocês descansem bastante, né? Aproveitem para lerem Obrigado, alguma sir. coisa. Descansem, joguem o que vocês gostam de jogar. O LOL, o WoW, Free Fire, sei lá eu como é que é o nome do jogo. Tá? Aproveitem e descansem. Eu vou aproveitar bastante, vou descansar também. Certo? Tá bem, sir. Eu vou arrumar a casa. Vou ficar aguardando minhas mensagens do dia do professor. É. Como é que é assim, né? Faz assim. Tá? Tchau, pessoal. Tchau, sir. Tchau, Abraço.